Só resolvi fazer essa divisão do PDCA, né? PDCA parte um, PDCA parte 2, PDCA com aquela parte de introdução, uma introdução bem breve, né? Mostrei para vocês ali de forma breve as fases do PDCA. Agora eu vou entrar em algumas ferramentas relacionadas ao PDCA. Então, vamos aqui, deixa eu compartilhar com vocês. Bom, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. A gente tem algumas ferramentas, né? Agora vem o ciclo do PDCA e tem algumas ferramentas, e essas ferramentas normalmente são utilizadas nas fases do PDCA. Primeira ferramenta, estratificação. Estratificação, você vai montar alguns agrupamentos. Eu até coloquei aqui, consiste no agrupamento da informação, dados sobre vários pontos de vista. Então, você vai agrupar. É o tipo de dano, é o tipo de roupa, como está aqui, é a marca de sabão, a máquina de lavar. Então, você faz um agrupamento dos dados. Porque qual é o meu problema de origem nesse caso? O caso que está aqui, ó, roupas danificadas em uma lavanderia. Então, eu vou agrupar os meus dados em possíveis causas ou dados, na verdade, elementos relacionados às roupas danificadas em uma lavanderia. Por isso que eu fiz esse agrupamento. Quando você faz a folha de verificação, que é a segunda ferramenta, você não vai agrupar. Nesse caso, você vai descrever. Então, a folha de verificação vai ter aqui, formulário no qual os itens a serem verificados para observação do problema já estão impressos, com o objetivo de facilitar a coleta e registro. Nesse caso aqui, ó, eu tenho, por exemplo, folha de verificação, nome aqui, ó, para-brisa, qual é o material, qual é a data. Então, eu tenho uma descrição, formulário no qual os itens a serem verificados para observação do problema já estão impressos, com o objetivo de facilitar a coleta e o registro. O tipo de folha de verificação a ser utilizado depende do objetivo da coleta de dados. Então, aqui eu faço uma descrição daquelas informações. Eu posso recorrer a um elemento lá da estratificação, um grupo, e eu faço um detalhamento desse grupo. Essa é a folha de verificação. Então, as duas ferramentas, elas têm uma relação direta. Outras ferramentas importantes, gráfico de Pareto, priorização. O que o gráfico de Pareto ele faz é você estabelecer uma ordem de prioridade. Bom, eu tenho possíveis causas para a geração de um problema. Como é que eu posso estabelecer uma ordem de prioridade? Como é que eu posso estabelecer uma ordem para atuar na primeira causa, na segunda, na terceira, na quarta? Então, eu vou estabelecer um critério, uma regra para montar esse ranking, né? Para estabelecer essa ordem de prioridade. Esse é o gráfico de Pareto. Então, o gráfico de Pareto ele tem essa finalidade, né? Então, eu botei aqui tipo de acidente de trabalho e a frequência. Então, você já estabeleceu uma ordem de prioridade. Diagrama de causa e efeito. Diagrama de causa e efeito são os 6M. Materiais ali, ó, método, máquina, mão de obra, meio ambiente, tem ali. Tem cinco aqui, ó, materiais, vamos lá, materiais, método, tem aqui medidas, né? Medidas, meio ambiente, mão de obra, maquinário, são 6M, são seis grupos. Se vocês observarem aqui, ó, observa aqui, ó, eu tenho seis grupos aqui. Então, esses seis grupos aqui são as possíveis causas para a geração de um problema. Para a aplicação dessa ferramenta, né, de causa e efeito, espinha de peixe, diagrama de Chicago, eu preciso ter as seis causas? Não. Se você tiver duas causas, já é suficiente. Você tendo duas causas ali, você já pode, né, pensar que essas causas, duas causas principais para atuação, para geração de um determinado problema. Então já é suficiente, não precisa ter os seis grupos ali, né? Então é bom destacar isso também. Aí eu tenho aqui outras ferramentas, só diminuir um pouco para vocês aqui, ó. Eu tenho histograma. Então o histograma, ele é bem interessante, trazendo recurso lá da estatística, gráfico de barras que dispõe as informações de modo que seja possível a visualização da forma de distribuição. Lembra da história da distribuição normal? A distribuição normal ela tem algumas características interessantes. Cheguei a abordar em outros vídeos aqui no canal essa questão da distribuição normal. Então, o histograma ele dá uma visualização interessante para os dados.
Método de locação e variabilidade, média, desvio padrão, variância, também dá essa ideia de algumas informações básicas em relação a uma amostra, são as medidas de locação e variabilidade, e os índices de capacidade de processo. Índice de capacidade de processo, você tem ali um CP acima de 1, maior ou igual a 1,33, está ok? Entre 1 e 1,33, menor, ele é razoável, e abaixo ele é incapaz. Esses índices processam informações de forma que seja possível avaliar se um processo ele é capaz de gerar os produtos necessários, os produtos que atendem às especificações que foram estabelecidas. Então, ele vai medir a capacidade desse processo. Essa seria a sétima ferramenta. Tem outras ferramentas, tá? Tem aqui, ó, diagrama de dispersão, lá da regressão linear, relacionar duas variáveis para a visualização do tipo de relacionamento entre duas variáveis. Então, você tem lá, por exemplo, quebra da máquina, você pode relacionar com a temperatura dessa máquina. Então, altas temperaturas, eu aumento a probabilidade de quebra dessa máquina. Você pode montar aí um gráfico, um diagrama de dispersão relacionando essas duas variáveis. Carta de controle, que eu falei anteriormente, amostragem, você usa muito para controle de qualidade. Então, quando você fala de controle da fase, né, você tem as fases de evolução da qualidade, e você fala de controle da qualidade, você trabalha com amostra, e aí você tem que recorrer à estatística para entender qual é a amostra estatisticamente ideal que você tem que coletar, com base na população que você tem. Então, também é uma técnica normalmente usada para verificação da qualidade, se o produto está dentro de um determinado produto ou material, ele está dentro de um determinado padrão de qualidade. Então, você usa a amostragem para fazer essa verificação, até porque você não tem um quantitativo suficiente para verificar toda a população, toda a quantidade de materiais que você tem disponíveis. E aqui a gente tem o intervalo de confiança, base em hipótese, também é um recurso lá da estatística, e tem as análises de regressão, nesse caso, a regressão múltipla. Tá? Só um parêntese rápido. Você tem uma variável dependente, que é o famoso y, e você tem várias variáveis independentes, que também são chamadas de variáveis preditoras. Então, aqui nesse exemplo, ó, o rendimento da reação química tem as variáveis preditoras reator, temperatura do reator e pressão. Então, dependendo da temperatura do reator ou da pressão do reator, eu consigo prever o rendimento da reação química. Esse caso é uma análise de regressão múltipla. A dispersão que a gente viu anteriormente, né, você trabalha ali com duas variáveis, seria uma regressão linear simples, não seria regressão múltipla, certo? Aí tem os softwares SPSS, JASP, que ajudam nessas questões também. E tem vídeo aqui no canal relacionado ao SPSS. Tem um vídeo aí, um ou dois vídeos que eu fiz ligado aí à utilização do SPSS para análise de dados, tá? Bom, planejamento de experimentos de otimização, né? Tendência ao experimento fornecer indicações sobre o sentido no qual o processo ele está se direcionando, para qual sentido, só diminuir aqui, ó, para qual sentido o processo ele está se direcionando, o planejamento de experimento, otimização de processos, análises multivariadas que agrupam as variáveis em categorias, também é uma ferramenta interessante, é uma ferramenta que tem interface com o PDCA. E aqui, confiabilidade, nível de confiabilidade de um processo, tem inclusive disciplinas específicas relacionadas à confiabilidade. Mais uma vez, você usa recursos ligados à estatística e fazem parte desse grupo de ferramentas, análise de tempo e de falha, né? Tempo, testes de vida acelerado. Então, níveis de confiabilidade do seu processo são indicadores extremamente importantes em um processo de produção, e a gente fecha com a avaliação de sistemas de medição, também
tem aplicações dentro dessas fases do PDCA. Então, a gente fez aqui uma varredura das principais ferramentas que têm relação com o PDCA. Aqui na precisão, ó, o ideal aqui, ó, de alta acurácia é baixo vício. Então, se você direciona para um lado, para o outro, e precisão é estar concentrado bem no ponto central, né? Você tem alta precisão. Então, essas avaliações de sistemas de medição, você avalia se o sistema de medição está dentro, né? Tá estabelecendo as medições dentro do padrão correto. Tá bom, pessoal? Então, a gente fecha aqui mais esse vídeo, PDCA parte 1 e logo em seguida PDCA parte 2, pessoal. Um abraço. Fechar, vamos para os próximos vídeos.